Fala trader, seja muito bem-vindo a mais um canal aqui do Logicamente Trader. Eu sou o Rubens Secom, mentor da parte emocional do Logicamente Trader. E esse vídeo tem como principal foco trazer algumas dicas da parte emocional para vocês. Para quem já está acostumado com os nossos vídeos, sabe que eu deixo o gráfico aberto, vou abrir outras paridades, fazer marcações aqui, enquanto eu vou batendo um papo aqui sobre a parte emocional, trazer uma dica e hoje um tema muito importante, que foi um pedido de um aluno do nosso grupo VIP, gravando esse vídeo aqui a pedido dele, esse tema foi um pedido dele. Então, enquanto a gente bate esse papo aqui, eu vou deixar o gráfico aberto, se aparecer oportunidade, eu vou entrar dando loss ou dando in, eu vou mostrar e vou explicar aí o motivo da minha entrada, mas o nosso foco principal aqui é a parte emocional, beleza? Já tem uma áreazinha aqui que eu vou deixar marcado nesta paridade aqui, antes de abrir outras paridades. Aqui também tem duas regiões interessantes, vou deixar essa região e tem uma outra região aqui em cima. Vamos ver aqui o que ela vai fazer nesse momento. Vamos ver uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui antes de falar do tema do vídeo. Vamos deixar aqui por enquanto a gente conversa sobre o tema do vídeo. O vídeo hoje tem o seguinte tema, que foi o pedido do aluno. Por que o trader continua operando mesmo sabendo que está errado? O que ele quer saber aqui? Ele quer que eu fale sobre o vício em ficar clicando. Então eu quero começar te fazendo algumas provocações no bom sentido, te fazendo algumas perguntas para você refletir sobre essas minhas perguntas. A primeira é: quantas vezes você já prometeu para si mesmo que hoje você ia parar na hora que tem que parar? Seja stop loss ou seja stop gain, porque tem muita gente que não tem dificuldade de parar só no loss, tem gente que tem dificuldade de parar no gain também. Então, quantas vezes você já prometeu isso para você? Quantas vezes você jurou que não ia mais operar sem o gráfico estar bom, o gráfico está no momento que encaixa com o seu operacional, ou que você ia esperar as confirmações corretas para você clicar? Quantas vezes você prometeu isso para você? Acabei de perder uma entrada aqui, viu? Nessa escada de vela aí. Se ela der uma escada aí maior, eu vou pegar uma entrada aí. Não. Mudei de ideia aqui por causa da forma que ela subiu. A gente está numa pernada de alta aqui. Se ela tivesse dado uma escada maior, eu teria entrado. A minha análise é para terminar abaixo dessa linha aqui. Mas ela não chegou do jeito que eu queria. Ela não deu a explosão que eu queria. Como a gente está numa tendência de alta, aqui seria um pouco arriscado entrar sem ela dar a esticada de vela que deu, tá? Por isso que eu acabei não pegando. Mas a análise era para terminar abaixo da linha. E vai pagar, hein? Acabou que no final pagou. Mas se ela não chegou do jeito que eu queria, que é isso que eu acabei de falar. Sabe o que é o mais legal? Impressionante como que o gráfico colabora com os meus vídeos. Sempre que eu estou gravando um vídeo, aquilo que eu falo acaba acontecendo no gráfico e eu tenho um exemplo real. Acabei de falar isso, acabei de te perguntar isso. Quantas vezes você jurou que você não ia operar sem confirmação? Se eu estou desesperado pelo clique, se eu tenho esse vício do clique, que é exatamente o motivo da nossa entrada, eu tinha clicado aqui, porque aqui eu tinha entrada. Acima dessa linha aqui, passou da linha, eu tinha entrada. Mas ela não chegou do jeito que eu queria, ou seja, ela não fez exatamente a confirmação que eu precisava para a entrada. Se eu tenho esse vício do clique, se eu estou desesperado pelo clique, eu ia clicar. Acabou dando bom? Beleza. Mas e se tivesse dado loss? Como eu reagiria? Entende? Então é exatamente isso. Quantas vezes você já fez isso e acabou tendo problema depois? Quantas vezes você já falou que não ia clicar sem ter 100% de certeza? Que foi isso que acabou de acontecer aqui, mas no final você acabou clicando. Então reflita sobre essas questões aí, essas perguntas, para você perceber. Sabe por quê?
Porque de repente, você, sem perceber, ó que pico de vela bonito, porque de repente você, sem perceber, o que você está fazendo? Clicando de novo. Por conta dessa vontade desesperada do clique, por conta desse desespero do clique. Essa é a esticada de vela que eu queria que tivesse dado aqui, entendeu? Aqui ela deu, mas ela deu fora do tempo. Vamos ver o jeito que essa vela vai terminar aí. Dependendo do jeito que ela terminar, pode ser que a gente tenha uma entrada aí, tá? Mesmo ela sendo comando. Se ela der uma esticada nessa região aqui de cima, ó, eu entro com uma venda, tá? Eu quero uma margem maior e quero uma escada igual ela deu na vela anterior. Porque aqui eu tenho um comando, rompendo comando, eu tenho uma pressão de alta, ela existe o risco de romper. Então eu quero pegar uma margem maior. Se ela esticar mais, eu tenho uma venda aí. Se ela não esticar, deixa passar, deixa embora. Não esticou, eu não tenho pressa e nem desespero pelo clique. Gente, está acontecendo aqui exatamente o que eu falei para vocês, o que eu estou falando para vocês aqui. Aqui acabou dando bom. Provavelmente, pelo andar da carruagem, aqui vai dar bom também. Mas quantas vezes isso vai acontecer? Então, eu não tenho que ter esse desespero de sair clicando. E como eu falei, de repente, sem você perceber, você está clicando aí só por esse desespero. Esse é o vício do clique. Ó, aqui ia dar loss, tá vendo? Ia dar loss. Ó, no último segundo acabou virando e dando gain. Teria dado gain. A análise também era para terminar abaixo da linha aqui, é uma retração. Se ela voltar onde eu quero, continua valendo a minha entrada aqui, mas ela tem que bater nessa linha ali, ó, nessa linha da corretora. Se ela pular lá, ficou bom, né? Se ela der uma esticada lá, eu vou pegar. Vamos ver se ela vai esticar lá. Não vai também, então eu não vou entrar. Não vou entrar, tá? Por quê? Porque mesmo sabendo que você está errado, se você fizer algo fora do que você tem que fazer do seu operacional, mesmo sentindo que vai dar ruim às vezes, o desespero e a vontade de clicar é maior, entendeu? Então, se você passa por isso, se você tem essa compulsão por clique, esse vídeo é para você. Então, fica até o final. Aí, deixa eu te fazer outra pergunta. Você já percebeu que o problema não é a parte técnica? Ó, aqui, ó, a gente tem uma entrada legal, tá? Se ela voltar um pouquinho, ela deu um pouquinho de delay. Se ela subir naquela linha lá, ó, que eu tinha comentado mais cedo, essa linha aqui, ó, eu faço defesa, tá? Ó, aqui ela fez uma dupla posição numa região muito boa. Olha quanto que eu tenho de bloqueio. Tá traçado aqui atrás. Isso daqui é o quê? Isso aqui é uma vela de força, tá? Eu tenho uma região aqui, ó, interessante. Eu tenho uma dupla posição aqui também. Tem uma região muito boa para essa entrada. Por isso que essa daqui eu já não esperei o tanto que eu esperei nas outras. Porque na minha visão, para o meu operacional, essa entrada era muito mais forte do que as entradas anteriores, tá? Por isso que eu já cliquei. Se ela subisse na região que eu queria, eu faria. Para fazer a defesa, eu teria feito aqui uma defesa. Olha como vale a pena, ó. Entre aspas, eu deixei passar essa e deixei passar essa, porque ela não chegou do jeito que eu queria. Alguns minutos depois, o que ela fez? Ela deu a entrada que eu queria e eu consegui pegar aqui. Se ela esticar aqui, a gente tem uma compra logo na vela seguinte, tá? Ela só precisa esticar um pouquinho mais. Estica um pouquinho mais, vela. Quero mais. Quero na ponta do pavio ali. Não foi. Então eu não entro. Não entro, tá? É isso, gente. Então, como eu falei, perceba que na maioria das vezes o seu problema não está na técnica, está na parte emocional. Então, hoje é exatamente esse o nosso objetivo aqui, é conversar sobre esse vício em clicar. O ciclo que destrói traders todos os dias. É o motivo pelo qual, mesmo sabendo o que você está fazendo é errado, você continua clicando, tá? Então, ó, teria dado bom de novo. Terceira entrada que eu não pego, teria dado bom. Já seria 4-0 aqui no vídeo. Mas não está fazendo o que eu quero, então eu não vou entrar. Desculpa, não vou entrar. Entendeu? É assim, esse controle. Isso é ter controle e não sair clicando de qualquer maneira. Se está dentro do seu operacional, clica.
Se não tá, não clica. Eu sou um trader mais conservador. É natural para mim ter que esperar mais, porque eu gosto de pegar taxas melhores. E tá tudo bem, faz parte, tá? A mente humana, o cérebro humano, ele tem uma coisa chamada circuito de recompensa. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. É o mesmo circuito que faz o viciado em jogos continuar jogando, o fumante continuar fumando, e é o que faz o trader viciado em clique continuar clicando. Então, cada vez que você clica e ganha, o que seu cérebro faz? Ele registra aquilo e ele libera um neurotransmissor chamado dopamina, que é o neurotransmissor responsável pelo bem-estar, pelo prazer, pela felicidade. A sensação ela é rápida, ela é intensa e ela é viciante. Então, qual que é o problema disso? Quando você perde, o que seu cérebro faz? Ele quer recuperar, não o dinheiro. Aqui eu tenho uma entrada também, tá? Ó, aqui eu vou pegar. Por que eu dei esse clique aqui? Por causa desse comando aqui, ó. Vamos ver se vai respeitar. Eu já tive uma negação nele aqui e essa vela terminou expirada também. Então vamos ver se vai respeitar. Aí se você falar assim, caramba, pelo jeito não vai respeitar. Você deixou de pegar 3 entradas que teria dado bom. A hora que você entra, deu ruim. Mas isso faz parte. Mas essa tá dentro dos meus gatilhos. A outra não tava. Então, para que eu vou pegar a outra? E aqui, logo na sequência, eu já tenho uma outra compra, tá? Eu já vi uma situação ali atrás. Se ela descer mais, eu vou pegar aqui, ó. Onde ela veio aqui, ó. Travou naquele comando ali atrás. Não travou, não. Rompeu um pouquinho. Rompeu um pouquinho. Mas mesmo assim, eu acredito que volte. Tá? A entrada foi motivada por aquele comando ali. E se ela descesse na ponta desse pavio aqui ou mais, eu faria a minha defesa. Então, gente, é essa tranquilidade que a gente precisa ter na hora de operar. Eu não estou viciado em clique, eu não cliquei só para recuperar esse loss, ou como eu falei, na maioria das vezes você não clica para recuperar o loss, você clica para recuperar a dopamina que você perdeu, entendeu? Aí, o que você fala para você? Vai só mais um clique, e aí você acaba clicando. Então, esse clique meu aqui, ele tinha um porquê. Se ele não tivesse terminado da forma que ele terminou, eu não teria entrado logo na sequência. Entenderam? Então, não é um clique no desespero. É um clique consciente daquilo que eu estou fazendo e o motivo de eu estar fazendo. Tá? Então, é muito importante você entender isso. E lembra disso. Você não sai clicando por conta do dinheiro. O dinheiro é um sintoma. Você sai clicando por conta da felicidade que você perdeu. É a tal da dopamina que está circulante. É a mesma do vício de droga. Aquele desespero por poder sentir aquele prazer ali. É isso que você quer quando você sai clicando a qualquer custo, de qualquer maneira. E aí, o que acontece quando você sai clicando dessa forma? Você entra num looping. Um ciclo onde você não opera mais por estratégia, e sim por necessidade. Esse looping é isso. É esse ciclo da necessidade para buscar aquela dopamina. E aí, o que o gráfico acaba virando para você? Um verdadeiro cassino. Eu já vi muita gente falando, isso daqui é jogo, é jogo. É jogo, para quem é viciado, é jogo mesmo. Mas para quem trabalha, opera como um trader profissional, do jeito que eu estou mostrando aqui, com a consciência que eu estou mostrando, isso aqui não tem nada de jogo, gente. É análise, é matemática pura. O mercado financeiro é matemática pura. Mas, sinceramente falando, se você não tem essa consciência, aí sim o mercado ele é um jogo para você, porque ele realmente vira um cassino para você. E aí o que acontece? Esses 2 botõezinhos aqui, ó, de call e put, ele se torna uma droga. Você não quer tirar o dedo daqui, você quer clicar nisso daqui igual o viciado em cocaína tá cheirando sem parar. É a mesma coisa, porque o princípio do vício é o mesmo. O vício ativa isso que eu acabei de comentar, que é o circuito de recompensa. É isso que o vício faz. O vício ativa esse circuito de recompensa e ele quer dopamina todo tempo, tá? Então, você, sei lá, acorda no seu dia super motivado, com a consciência do que você tem que fazer, aí você abre a corretora e fala assim, não, hoje eu vou fazer certinho, hoje
eu vou seguir o meu gerenciamento. Só que daí, o mercado, você abre o gráfico, corretor, o mercado está se movimentando, você começa a olhar para uma vela, começa a olhar para outra, não está aparecendo uma oportunidade bacana, do jeito que você quer, aí você vai, dá aquela respirada, aí você começa a sentir um desejozinho, uma vontade, o negócio é quase que físico, é um impulso. Aí a sua mão começa a dar aquela coçadinha, esses dois botões aqui parece que aumentam na tela, você só enxerga esse botão, aí o seu dedo já vem para o mouse, e o mouse se posiciona em um dos dois, o que você faz? Pá, você clica. Você não está clicando porque você tem que clicar. Você está clicando porque, no fundo, você quer clicar, mesmo sabendo que não era o momento. Só que o que acontece nesse momento? A sua mente já ganhou. Ela já está no comando, ela já está te dominando. Aí o que acontece? Você faz isso, toma um loss, o que acontece? Vem o quê? Vem o sentimento de culpa. Aí depois, o que vem? Vem a raiva. Aí depois, o que vem? O arrependimento. E aí depois, o que vem? A promessa. Nunca mais eu faço isso. Me fala se você já não fez, se você que passa por isso, me fala que você nunca fez isso. Eu estou descrevendo o que acontece com toda pessoa que é viciada em clique. É exatamente isso. Ela entra falando que não vai fazer. Ó, se der uma esticada aqui, eu tenho uma venda. Ela entra falando que não vai fazer. Ó, eu já vou pegar aqui na ponta desse pavio, que tem um primeiro registro aqui, e tem uma defesa nesse comando. Se ela subir mais aqui, eu posso fazer uma defesa, tá? Ela tem que passar dessa linha aqui para eu fazer a defesa. Se ela não passar da linha, eu não faço a defesa e pronto. A entrada é para terminar abaixo da linha. Vamos ver o que ela vai fazer. Não, ó, chegou aonde... Não chegou. Então aqui não tem a defesa. E agora é esperar. Está um pouco arriscado porque ela está vindo de um comando. Mas como ela teve uma rejeição aqui, eu acabei clicando, tá? Então é um clique consciente. Mas me fala, se você que tem essa necessidade pelo clique, se não é exatamente isso que acontece com você. Você começa a operação, começa o seu dia falando que você vai fazer da forma correta, aí de repente você clica sem a necessidade de clicar. Ó, aqui a gente tinha também, ela acabou não terminando inspirada. Se ela subisse aqui, teria uma margem melhor para venda. Teria mesmo. Se ela passasse dessa linha aqui, era melhor de pegar uma venda aí, tá? Mas agora já não vai mais não. Aí você clica, aí vem a raiva, o arrependimento e você acaba se prometendo que você não vai fazer mais isso. Então, gente, o que acontece? É muito importante você ter essa consciência e perceber que isso é um vício. A maioria dos traders pensa que o erro está na parte técnica. Aí o que ele fala? Mas eu preciso de uma estratégia nova. Preciso aprender mais sobre a lógica do preço, um gatilho de entrada novo, alguma coisa nova. Só que a verdade real, dura, você já sabe o suficiente para lucrar. O que te destrói não é o que você não sabe, é o que você não controla. No caso, a parte emocional, entendeu? É exatamente isso que acaba te destruindo, não é a parte técnica que tá te destruindo, não. É a sua mente. Você não perdeu por falta de capacidade técnica, você perdeu porque você não conseguiu parar. E o pior, quanto mais você tenta controlar no impulso, mais o impulso te domina. E aí você vira uma máquina, uma metralhadora ambulante de clique. O trader viciado, ele não consegue perceber que ele está viciado. Ele chama o vício de prática. Ele começa a falar assim, eu tô só testando uma leitura nova, uma estratégia nova, eu tô só treinando uma entrada. É isso que o trader viciado fala. Ele passa o dia na frente do gráfico, clicando e falando essas coisas. Só que o treino sem controle é o mesmo, é a mesma coisa que um viciado fala quando ele vai tomar mais uma dosinha. É só a última, é a saideira, é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Então, você não está testando o mercado, é isso que você precisa entender. Você está sendo testado pelo mercado, o que é totalmente diferente.
E a maioria reprova, a maioria dos traders reprovam, porque não consegue entender que a disciplina não é saber o que fazer, é conseguir não fazer. A pessoa não tem controle sobre isso, entendeu? Então, a neurociência chama isso de looping da antecipação. Ou seja, seu cérebro começa a produzir dopamina antes do clique. Por isso que você não tem controle. Por quê? Antes do clique. É pela expectativa da recompensa. Porque se você clicar e der vitória, você pegar um win, tem uma baita de uma recompensa. Então é isso que a neurociência chama de looping da antecipação. Você clica na expectativa da vitória, aquilo é empolgante, aquilo é gostoso. E aí você sai clicando sem perceber, entendeu? Então muitas vezes o trader ele nem precisa ganhar. Só o fato dele abrir a corretora e clicar, ele já está ativando o vício, ele já está ativando a dopamina. Só que isso vai perdendo cada vez mais o controle, entendeu? É como o jogador que sente prazer só de ouvir o barulho da roleta girando, um viciado em cassino, por exemplo, é a mesma coisa. E aí é por isso que o trader continua operando mesmo sabendo que ele está errado, porque o vício não está no resultado, o vício está na emoção de sair clicando, entende? Então é muito importante você perceber isso. E aí para quebrar esse vício, porque beleza, eu te dei N exemplos aqui do vício, mas e para quebrar esse vício? Você precisa reprogramar a sua mente. Ó, aqui a gente tem uma entrada, tá? Peguei um pouquinho abaixo de onde eu queria. Poxa vida. Mas se ela subir mais, dá para fazer um... Aqui tem a defesa. Eu tenho uma defesa aqui, ó. Aqui eu tenho a defesa. Vamos ver. É para terminar, o ideal é para terminar abaixo dessa linha aqui, tá? Vamos ver se vai respeitar. Aqui, ó, eu tinha um risco por ter feito esse arremate. Na verdade, eu não tinha visto esse arremate. Se eu tivesse visto, eu não tinha entrado, tá? Agora que eu vi esse arremate aqui. Mas aqui eu tenho uma região de bastante bloqueio, vela comando, 50%. Como ela tinha feito a negação, eu acreditei nessa negação aí. Mas, ó, aqui aonde ela tá indo... esse gapzinho tirou, hein? Poxa vida. Se não tivesse nascido nesse gap, eu tinha feito uma venda aí, viu? Bom, mas faz parte. E aqui, como eu falei, eu vou mostrar a realidade, tá? Dano bom ou dano ruim, eu vou mostrar. Aqui eu tenho motivo... Vamos ver o que a gente faz aqui. Bom, deixa ela aí, vamos esperar coisas melhores. Então, o que você tem que fazer? Reprogramar a sua mente. Não com força de vontade, mas com consciência, com planejamento, com estrutura. Então, anota essas dicas aí. Cria rituais antes de você abrir o gráfico. Tenha metas de números de cliques, porque o seu vício é no clique. Então, você tem que controlar, limitar o seu número de clique. Não foca no lucro, foca no número de clique. Entendeu? Espera aí que aqui... só se ela der uma esticada, tá? Se ela esticar, eu tô com uma região bem interessante de bloqueios aqui. Ó, aqui eu vou pegar. Se ela descer mais, eu tenho um bloqueio, tá? Eu tô com muita região de bloqueio aqui atrás. Ela não tá demonstrando força. Ela negou esse comando aqui, ó. Ó, ela terminou dentro do comando, eu tenho região de bloqueio aqui, eu tenho região de bloqueio aqui, eu tenho região de bloqueio aqui. Por isso que eu acabei entrando antes aqui dela descer. Ela não me mostrou força para descer até esse comando aqui, tá? Por isso que esse foi o motivo dessa entrada aí. Ó, com essa entrada aqui eu tô voltando pro 0 a 0, né? Voltando pro 0 a 0 aí, tô no game de novo. Ó, fazer um coisinho aqui para ficar mais fácil. 2.500. Voltei para o 0 a 0. Voltei para o 0 a 0. Então vamos lá. E tá vendo a consciência, gente? Aqui não é clique no desespero, não. Você viu o tempo que eu fiquei olhando aqui para saber se era para clicar ou não?
Isso é consciência. E olha, eu estou com uma paridade só aberta. Para quê? Para eu conseguir focar mais no que eu estou conversando com vocês e ao mesmo tempo analisando o gráfico, tá? Então, a questão do número de cliques que eu falei que é interessante você limitar e não focar no lucro é porque o trabalho é exatamente você ter controle sobre a quantidade de cliques, beleza? Outra coisa importante, fecha a corretora depois de uma sequência emocional. Tá sentindo um vucu-vucu aí, uma mudança no emocional, fecha a corretora. Não insiste em operar, não. E outra coisa que eu sempre falo para os meus alunos, anota o que você sente antes ou depois de clicar, enfim, mas anota os seus sentimentos, as suas percepções emocionais durante as suas operações, que isso daí vai te ajudar e vai te ajudar pra caramba a entender mais o que está acontecendo com você. Você precisa treinar a sua mente a entender que não clicar às vezes também é importante, que isso é uma vitória. Por isso, limitar a quantidade de cliques é muito importante. A dopamina não vem só do ganho, ela pode vir também do controle. Eu falo muito isso, você precisa escolher, e pode, inclusive, escolher aonde você coloca a sua felicidade. A sua felicidade, ela pode ser colocada no stop, em você conseguir parar quando tem que parar. Aonde tem felicidade, tem a liberação da dopamina. Então, a dopamina não necessariamente ela está no clique, ela pode estar no controle, entenderam? Isso é muito importante, de você saber sobre isso e treinar isso. Quando você dominar esse impulso, você finalmente começa a operar com lógica e não pela necessidade do clique, não pela carência, entenderam isso? Então isso é muito importante, gente. O trader que vence não é o que acerta mais entradas. É aquele que consegue controlar o que precisa, parar na hora que precisa e por aí vai. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, para não ficar muito grande. Como eu falei, aqui eu estou saindo hoje no 0 a 0, mas o foco principal não é as entradas, é a conversa aqui, o bate-papo emocional. Então, se esse vídeo fez sentido para você, é porque você é um viciado, ou você já foi um viciado, se percebeu esse viciado em sair clicando, e o mercado talvez já tenha te dominado. Mas se você ainda estiver passando por isso, relaxa que dá tempo de reverter. A mente que criou o problema é a mesma que pode resolvê-lo. É só você pegar essas dicas que eu dei aqui e começar a colocar em prática no seu dia a dia. Então, me ajuda a fazer esse vídeo chegar em mais pessoas. Primeiro, deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber todos os vídeos aqui. A gente está lançando 4 vídeos por semana e compartilha com outras pessoas que precisam assistir esse vídeo também para receber essa dica. E lembra de deixar aqui nos comentários se você já passou por isso e venceu essa questão do vício, ou se você se percebe assim, e também deixando dicas, como este vídeo eu estou gravando a pedido de um aluno lá do VIP, o próximo vídeo pode ser especial para você, com uma dica sua, tá bom? Então, um abraço e até o próximo vídeo.